Fiquem à vontade, cara. Não se esqueça que vocês que mandam. Olha só, pessoal. A teoria da relatividade, cara, ela é uma teoria, né, que revolucionou a ciência, revolucionou a física. Da relatividade. Nós vamos chamar ela de especial, porque ela não vale ainda para referenciais acelerados, é só para referenciais ou parados ou com velocidade constante. A teoria da relatividade se baseia em dois postulados. Dois postulados apenas. O primeiro, as leis da natureza são as mesmas para qualquer referencial. E nesse caso, como é especial, referencial inercial, ou seja, referencial com velocidade constante ou repouso, ou MRU. Esse é o referencial inercial. Ou seja, usar um referencial que está aumentando de velocidade ou diminuindo de velocidade não vale essas regras que eu vou te mostrar agora. Segundo postulado, a velocidade da luz no vácuo, é a mesma medida de qualquer referencial inercial. Para a primeira regra, para o primeiro postulado, nós talvez nunca possamos confirmar isso, porque é um postulado muito foda, né? Diz que as leis da natureza são as mesmas em qualquer lugar do universo. Aqui na puta que pariu vai ser sempre as mesmas leis. Nós nunca saberemos disso. Então tu vê, tem algo... Por isso que é postulado, né? Postulado é uma afirmativa que não tem como se confirmar. Que ou tu aceita ou tu não aceita. 2. A velocidade da luz no vácuo é a mesma medida de qualquer referencial inercial. Tem alguns experimentos que corroboram para aquele segundo postulado ser aceito. Então, né, tu vai lá e mede a velocidade da luz a partir de uma partícula que emitiu luz parada no laboratório. Um átomo, cuspiu um fóton. Tu vai lá e mede a velocidade desse fóton, a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo aproximadamente. 3 vezes 10 na 8. Aí tu pega esse átomo, acelera ele numa velocidade de 90% da velocidade da luz e faz o safado cuspir um fóton. Já 90% da velocidade da luz. O que se esperava é que a velocidade da luz a partir dessa partícula fosse a velocidade da luz mais a velocidade da partícula que emitiu a luz. Mas não, continua dando a mesma velocidade. Então esses experimentos é que provavelmente estimularam Einstein a escrever esse segundo postulado. Cara, se tu acredita nesses dois postulados, eu não estou te obrigando a acreditar, tu pode desconfiar desses dois postulados, eu mesmo tenho as minhas desconfianças, mas se nós acreditarmos nesses dois postulados, como a maioria dos grandes cientistas atuais acreditam, vai ter consequências absurdas. Aquilo que nós chamamos de tempo, e que para a maioria das pessoas nem se discute, né? Pô, a passagem do tempo é uma coisa constante. Se eu tenho um relógio aqui, tu tem o teu relógio aí, os nossos relógios medem a passagem do tempo da mesma maneira, independentemente do que eu faça. Agora só que me faltava eu entrar num carro, começar a andar com o carro e de repente meu relógio atrasar porque meu carro começou a andar. Isso do ponto de vista da realidade humana é um absurdo. Mas olha que absurdo que vai acontecer se tu acredita nesses dois postulados. O próprio Einstein criou um experimento, como ele costumava fazer, um experimento virtual, um experimento mental, para mostrar por que ele alegava que o tempo era relativo. Por que o tempo pode passar diferente para objetos que se mexem e para objetos que estão parados? Einstein convidou as pessoas a pensar na seguinte situação. Imagine uma nave andando com uma certa velocidade v para frente. Quer dizer que daqui a pouco a nave está aqui, daqui a pouco a nave já está aqui, olha lá como a nave já foi para frente, agora a nave já está aqui na frente. Nós estamos observando a nave aqui da sala de aula, a nave passou na nossa frente, olha que bela nave. Não precisa ser uma nave alienígena, pode ser uma nave terráquea, não tem problema. Olha que bela nave, nós aqui olhando, tudo paradinho lá, ó a nave passando lá, tá vendo?
Max aqui, então dá para ver o interior da nave. Lá dentro da nave tem um cientista. Olha como ele está feliz. Esse cientista ele acompanha um experimento tosco. Ele simplesmente observa que tem um raio de luz que foi disparado por uma lanterna no fundo da nave e atingiu um detector de luz no teto da nave. Essa nave tem uma altura X. O cientista, se ele pudesse acompanhar a luz subindo, né, ele veria a luz, ó, a luz sair do chão da minha nave e bateu no teto da nave. Deixa eu ver mais uma vez. A luz. O cientista vê a luz fazer esse caminho, ó. E como o mestre Galileu nos brindou com a grande ideia de velocidade média, velocidade de distância sobre tempo, como a luz tem uma velocidade constante, eu poderia fazer essa conta para a velocidade da luz. A velocidade da luz nós sabemos que dá aquele valor, a distância que a luz andou foi x, e o tempo que o cientista mediu estava dentro da nave, né? Vou chamar de ΔTn, porque ele foi medido dentro da nave. Então, ΔT nave. O problema é que nós que estávamos fora da nave, ao observarmos a experiência concomitantemente com o cientista dentro da nave, nós não vamos ver a luz andando em linha reta. Nós vamos ver a luz saindo do chão da nave e chegando no detector da nave, ali na parte de cima, já mais para frente. Logo, vocês têm que admitir que para nós que estamos fora da nave, nós veríamos essa trajetória pontilhada para a luz. O que eu estou falando para ti não é um absurdo, na verdade é até óbvio, mas pode confundir alguns alunos não iniciados na física. O que eu estou te dizendo é que se eu jogo a tampa da caneta enquanto caminho com vocês aqui para cima, eu só vejo a tampa da caneta ir para cima. Para mim, a trajetória da tampa da caneta foi retilínea para cima. Mas se vocês prestarem atenção, para vocês não. Para vocês, a trajetória da tampa da caneta é uma parábola. Então tu vê, não tem sacanagem nenhuma, eu não estou te sacaneando, eu estou sendo honesto contigo. O cara que está dentro da nave vê a luz andar em linha reta, nós que estamos de fora vemos a luz andar na diagonal, já que a luz avança para cima enquanto a nave vai para frente. Simples assim. Se nós chamarmos de y a distância que a luz andou no nosso caso, vista de fora por nós, se nós fôssemos fazer a mesma conta, velocidade e distância sobre tempo, quando eu for fazer essa conta dentro da nave e essa conta fora da nave, eu tenho que aceitar que as leis da natureza são as mesmas de qualquer referencial. Ou seja, calcular a velocidade é fazer distância dividido pelo tempo. Não importa onde é que tu está. Acho que é bem aceitável essa ideia. Pelo segundo postulado, o resultado dessa velocidade tem que dar igual ao anterior. Tem que dar c também. Velocidade da luz no vácuo. A distância que a luz andou foi y. E nós teríamos usado o nosso relógio de fora da nave. Dispararíamos o relógio no início do experimento e pararíamos o cronômetro no final do experimento. Observem que o relógio do interior da nave e o relógio nosso de fora da nave foi ligado e desligado ao mesmo tempo. Eles foram ligados quando a luz foi disparada e foram desligados quando a luz chegou no detector. Quem faz isso não é o ser humano, tá, cara? Tem que ser um robô que faça isso automaticamente, né? Porque o atraso do ser humano de observar um fenômeno e apertar um botão arrebenta com o experimento. Então isso tudo foi feito eletronicamente, com a tecnologia mais ninja que pode existir. Nós vamos medir um tempo de fora da nave, ΔT de fora da nave. Mas peraí, se C é igual a C, x sobre o ΔT medido na nave tem que ser igual a y medido sobre o ΔT fora da nave. Olhando para a figura, qual tamanho é maior, o tamanho x ou o tamanho y? Pô, se y é maior que x, então, para que essa igualdade seja verdadeira, o ΔT fora da nave tem que ser maior que o ΔT dentro da nave. Então tu vê, eu te provei, usando dois postulados da teoria da relatividade e a ideia de velocidade média, que de fato, se o Einstein estiver correto, um corpo que está parado, comparado com um corpo que está em alguma velocidade, o corpo que está parado, o tempo dele passa mais lentamente
do que o corpo. Aliás, quem mediu um tempo maior foi fora da nave, né? O tempo para quem está fora da nave passa mais rapidamente para quem está dentro da nave. Quando Einstein escreveu isso, ele trabalhava num escritório de patentes em Berna, na Suíça. Patente não é privada, tá? É para fazer patente de produtos novos. Ah, inventei um telefone, vou lá patentear. Tu ia lá e falava com Einstein, porra, Einstein, inventei um produto. Aí ele olhava com uma cara de bunda para que grande produto. Ia lá. Ou seja, era um trabalho que ele ficava boa parte do tempo livre. Ele podia pensar muito. Ele não era fodástico em física, mas ele manjava da física básica. Ele sabia o que era a física básica. E aí ele jocosamente falava lá para a galera que trabalhava com ele: pessoal, agora me desculpe, mas eu tenho que ir ali no departamento de física teórica. Aí ele abria uma gaveta que tinha na mesa dele e pegava o papel onde ele escrevia os pensamentos dele, que culminou com a teoria da relatividade. Só para tu sentir, né, que esse cara não estava num laboratório quando ele criou essas ideias. Na verdade, o Einstein, assim como outros, é uma afronta ao método científico. Porque não foi só o método científico que ele usou como ferramenta para descobrir a teoria da relatividade. Foi filosofia, foi viagem na maionese, principalmente o que ele usou para criar a teoria dele. Então a primeira coisa que eu fiz foi te provar, me baseando em 2 postulados e na ideia de velocidade média, que de fato, se Einstein estiver correto, aquilo que nós chamávamos de tempo no nosso dia a dia tem que ser reformulado. Aquilo que tu chama de tempo no teu dia a dia não é o tempo do Criador do Universo. O tempo do Criador do Universo, ele pode passar mais lentamente ou mais rapidamente, dependendo do que tu estás fazendo. Olha que viagem. O Einstein, ele não era um cara de matemática profunda também, ele não era o rei do cálculo, ele não sabia diferenciar ou integrar qualquer expressão. Quando dava merda na matemática, ele tinha que chamar os amigos dele para ajudar ele. Porra, cara, tô pensando assim, assim, assado, mas não tô conseguindo fazer a conta. Aí o amigo dele ia lá e equacionava as coisas para ele. Um dos caras que ele chamou para fazer uma parceria foi o Lorentz. E o Lorentz, então, pegou essa ideia do Einstein e modelou matematicamente. O Einstein, se tu tá certo, então tem mais consequências incríveis para acontecer. Vamos fazer as contas. Meus amigos, vocês enxergam um triângulo retângulo aí? No triângulo retângulo não há coisa mais honesta do que fazer o Pitágoras. Vocês devem aceitar então que y ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x ao quadrado mais, vou chamar isso aqui de d, a distância que a nave avançou enquanto nós observávamos ela durante o experimento, igual a mais d ao quadrado. Pitágoras, cara. Pitágoras, dá para acreditar? A teoria da relatividade envolve Pitágoras? Y. Quem é o nosso y? Eu posso dizer que o y é a velocidade da luz no vácuo vezes o tempo medido para quem estava fora da nave, né? Então vocês devem concordar comigo que c vezes ΔT de fora da nave ao quadrado é igual. Quem é o x? Está dividindo, passa multiplicando. C vezes ΔT na nave ao quadrado mais. Esse sujeito da nave, ele sabe qual é a velocidade que a nave dele tem. E ele mediu um certo tempo, né? Concorda comigo? Esse cara que está dentro da nave, ele falaria para as pessoas: olha, eu me desloquei uma certa distância. Que distância que eu me desloquei? Que distância que eu me desloquei? Velocidade é distância sobre tempo. A velocidade da nave era v. A distância que ele se deslocou foi d. E o tempo foi o ΔT medido na nave. Está dividindo, passa. A distância que a nave andou foi a velocidade dela, vezes o tempo que o experimento demorou para ocorrer. Concorda comigo? Mas tem um erro. O cara que está dentro da nave nem percebe que a nave está andando, né? Se ele está com velocidade constante, concorda comigo? Tu agora está a 100 mil km por hora e tu jura que estás parado. E nós sabemos que essa bola de terra na qual a gente mora está se deslocando em relação ao Sol a 100 mil km por hora, nesse instante. E nós poderíamos jurar: ah, está parado. Concorda comigo? Então, isso aqui está errado. Porque para aquele sujeito a nave nem se mexe. Quem observou a nave se mexendo fomos nós. Então, aquele tempo foi um tempo medido por nós. Tempo de fora da nave. Está dividindo, passa multiplicando, agora está mais honesto. Eu vou substituir a distância então por v vezes
quadrado é levar a primeira parte ao quadrado e levar a segunda parte ao quadrado. C ao quadrado, ΔT da nave ao quadrado, V ao quadrado, vezes ΔT fora da nave ao quadrado. Mais passa para o outro lado, C ao quadrado vezes ΔT fora da nave ao quadrado, menos V ao quadrado, vezes ΔT fora da nave ao quadrado, é igual C ao quadrado, ΔT da nave ao quadrado. Nós podemos colocar esse ΔV fora da nave em evidência, ficaria C ao quadrado menos V ao quadrado, que multiplica ΔT fora da nave ao quadrado, é igual a C ao quadrado vezes ΔT dentro da nave ao quadrado. Eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados da igualdade. Nada mais justo. Eu tenho o direito, né, de extrair a raiz quadrada na esquerda e extrair a raiz quadrada na direita. A igualdade tem que continuar. E aí ficaria raiz quadrada. Eu posso atrasar um pouco isso, não quero fazer isso agora. Eu poderia fazer isso agora, mas eu vou atrasar um pouco ainda. Tá multiplicando, passa dividindo C ao quadrado menos V ao quadrado sobre C ao quadrado vezes o ΔT fora da nave ao quadrado é igual ao ΔT na nave ao quadrado. Mas esse C vai dividir o ΔT. Sim, produto de frações, né? Como essa fração está multiplicando esse número, esse cara acaba dividindo aquele cara também, né? Não precisaria escrever de forma diferente. Isso fica subentendido. Ótima observação, garota. Agora sim, eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Olhem o que vai acontecer. Esse cara dá para extrair a raiz quadrada dele, ele sai da raiz, né? Ficaria raiz quadrada de C ao quadrado. Esse C ao quadrado eu posso dividir, né? Posso fazer a tabela distributiva, né? Dividir para um e para outro. O ΔT fora da nave ao quadrado deu ΔT fora da nave. ΔT na nave ao quadrado, raiz quadrada, ΔT no interior da nave. E aí eu ainda posso dar uma melhorada nesse número aqui, né? Esse númerozinho ali eu vou multiplicar, eu vou fazer ele assim, ó. Raiz quadrada de C ao quadrado dividido por C ao quadrado dá 1, menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, eu vou colocar V sobre C, tudo ao quadrado. E ainda para ficar mais clássico, eu vou dizer que o tempo que se passa fora da nave é o tempo que se passa dentro da nave dividido por aquela expressão toda. Ou vezes 1 sobre a raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. E vou passar a chamar esse cara aqui de fator de Lorentz. 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V sobre C ao quadrado. Fator de Lorentz. Fator de Lorentz. Seria legal tu perceber que se esse valor da velocidade se aproxima de C, isso aqui se aproxima de 1, né? E 1 menos 1 dá 0. E 1 dividido por 0 dá um número infinitamente grande. O importante é tu saber que quanto mais próximo da velocidade da luz é a velocidade da nave, mais próximo do infinito o fator de Lorentz tende. E aí eu posso escrever 3 equações para te deixar embora e eu vou ficar bem feliz. 3 conclusões finais. O tempo que se passa fora da nave é igual ao tempo que se passa dentro da nave vezes o fator de Lorentz. O comprimento, ou melhor, a massa da nave, medido para quem está fora da nave, é a massa da nave verdadeira, para quem está dentro dela, multiplicado pelo fator de Lorentz. Ou ainda, para finalizar, o tamanho da nave medido para quem está fora dela é o tamanho original da nave dividido pelo fator de Lorentz. É isso que a gente chama de dilatação do tempo, dilatação da massa e contração do espaço. São essas 3 equaçõezinhas que a gente usa para comparar o que está acontecendo no interior da nave com o que está acontecendo fora da nave.
E para poder descobrir quanto tempo se passou dentro da nave comparativamente com quanto tempo se passou fora da nave, basta fazer esse cálculo, chamado fator de Lorentz. Na mão dá para fazer quando a velocidade da luz é 80%, quando a velocidade da nave é 80% da velocidade da luz e 60%. No mais, ele vai te fornecer uma tabela, te permitindo calcular o fator de Lorentz através da tabela, para não dar conta feia. Mas tu vê, né, cara, apesar da teoria ser toda chata e tal, no final das contas a gente fez um Pitágoras e as contas são bem primárias, ó, para se comparar o que está acontecendo no interior da nave e fora dela. E né, meia aulinha, é isso que dá para a gente discutir da teoria especial da relatividade. Quanto maior a velocidade de uma nave, mais o tempo passa fora dela do que dentro dela. Maior é a massa dela comparada para quem está medida por quem está fora dela do que para quem está dentro dela. E bizarro, hein? O tamanho da nave encolhe. Se a nave atingisse a velocidade da luz, o tamanho dela tenderia a zero. Ou seja, os corpos aumentam de massa e diminuem de tamanho quanto mais próximo da velocidade da luz eles estão. Quando a gente está a 10% da velocidade da luz, esses fenômenos relativísticos não são perceptíveis. Para que eles fiquem gritantes, eu tenho que estar a velocidades altíssimas. Mas quando tu liga a Sky na tua casa ou qualquer TV via satélite e ela funciona, os caras que botaram o satélite em órbita usaram a teoria da relatividade para que os computadores na Terra e os computadores no satélite se comunicassem. Afinal, como o satélite está em alta velocidade, o tempo nele passa mais lentamente do que o tempo fora dele. Que viagem! O Einstein era foda mesmo. Talvez não o maior de todos, mas era foda. Há quem diga que essa teoria tem suas falhas, tá, gente? Só para tu não achar que isso é a verdade absoluta. Valeu!